Agora o negócio ficou sério. A batalha do ano agora até o momento vai ser essa daqui. E esse vídeo vai provar pra vocês que é o seguinte: não existe notebook perfeito, não existe produto perfeito. O que importa no final do dia é preço. Isso porque agora nós vamos finalmente comparar Acer Nitro 5 e Asus TUF F15. Por que eu tô falando que essa vai ser a melhor comparação até agora? Porque o Asus TUF F15, meus amigos, ele não tem o preço do Acer, mas ele tem quase o preço do Acer nesse momento, infelizmente, que eu tô gravando o vídeo, porque o Acer subiu um pouco de valor e ele entrega muita coisa. Nesse vídeo eu vou comparar tudo e tá muito completo. Então, se você curte esse tipo de vídeo, eu vou mostrar pra vocês em uso de trabalho o que um tem melhor que o outro. Vou comparar lado a lado, eu abri jogos lado a lado e vou mostrar pra vocês a real, a questão de temperatura, qual que tem a melhor temperatura, qual que tem o melhor desempenho, tudo isso. E é claro que se você curte esse tipo de vídeo, a única coisa que eu te peço é pra você deixar o like, que me ajuda demais, e comentar aqui embaixo qual que é o que você prefere. Claro, muito amigavelmente, comenta aí qual que você prefere. E também, se você tem um dos dois, comenta aí os pontos positivos e negativos do seu notebook, assim você vai ajudar muita gente que tá pensando em comprar. E o link para você comprar os dois no valor mais barato vai estar aqui na descrição, mas sem mais enrolação, bora lá. Bom, fala aí galera, como é que vocês estão? Aqui é o Lipe. E bom, eu vou começar com o seguinte. A gente já sabe, se você já é aqui bem frequente do canal, você já viu o vídeo dos dois, mas se você não é, eu vou introduzir para vocês esses carinhas aqui. Bom, desse lado daqui, começando por esse, aqui nós temos o Acer Nitro 5. O Acer Nitro 5 é um dos notebooks gamers mais vendidos do Brasil e uma das melhores opções. Isso porque geralmente esse notebook custa, quando tá num valor bom, em torno de R$ 4.400. Ele já custou até um pouquinho menos que isso, mas a média é R$ 4.400. Infelizmente ele subiu um pouco de preço agora e tá na média dos R$ 4.800, R$ 4.600. Ele oscila entre R$ 4.400 a R$ 4.800. Geralmente na Amazon é o melhor lugar onde todo mundo compra. A Acer, inclusive, que é a marca desse notebook, vende oficialmente por lá. Foi onde eu comprei. O link para você comprar vai estar aqui na descrição. Essa versão aqui é um notebook que tem um i5 12450H e uma RTX 3050. Ele já vem nessa versão mais barata com 8 GB de VRAM e com Windows instalado. Lembrando que quando você for comprar esses notebooks, né? Lembrando, esse aqui, como eu falei, tem 8 GB de memória RAM, na versão mais barata. Os dois você tem a opção de comprar com Windows ou com Linux. Felipe, o que é Linux? Linux é um sistema operacional como se fosse o Windows, só que de outra empresa, né? A Linux que faz, né? Essa que é a base operacional desse sistema. Você pode comprar ele com Linux e ele vai ser bem mais barato, só que você vai ter que chegar na sua casa e instalar o Windows. Se você sabe fazer isso, boa, você vai precisar de outro computador para instalar o Windows em um pendrive, colocar o pendrive nele e formatar. Se não, na minha opinião, compra logo a versão com Windows mesmo. Às vezes é 150, 200 reais mais caro, mas já vale a pena. Eu recomendo você comprar a versão com Windows. Bom, esse carinha aqui, ele já tem uma tela aqui de mais ou menos 15 polegadas, um pouquinho mais, né? É uma tela IPS, 144 Hz, né? Eu sempre deixo esses adesivos para poder gravar vídeo para ficar visualmente para vocês como ele chega na sua casa. Claro que eu não gosto, eu tiraria esses adesivos aqui. Tem uma tela muito boa, são 144 Hz, isso é ótimo para você mexer no dia a dia e para jogar. 144 Hz significa que ela é mais fluida, muito bom na hora de você mexer no notebook. Ele também tem um teclado completo, todas as teclas de função, de número, completo mesmo, e é retroiluminado. A iluminação é vermelha, desse jeito que vocês estão vendo, chama um pouco de atenção. Você pode desligar ou ligar a iluminação, mas ela sempre vai ser vermelha desse jeito, não dá para trocar a cor. Esse é um notebook ótimo para trabalho, para estudos. Realmente é um notebook que eu já editei muitos vídeos nele, conectei em monitores e editei vídeos muito mesmo. Vocês vão ver que tá todo personalizado aqui, porque é um notebook que eu uso no meu dia a dia. Joguei muitos jogos com ele, ele aguenta tudo, tá? É um notebook bem potente, mais pra frente a gente vai até mostrar o desempenho dele e comparar com esse daqui. Além disso, construção. É um notebook todo de plástico que tem essa traseira dele aqui, que é puro gosto pessoal. Tem pessoas que acham bonita, tem pessoas que não. Eu acho até que bem bonito. O único ponto negativo é que pega muita marca de dedo, olha só. Pega bastante marca de dedo e risca fácil, mas que é legal, é legal. Na parte de trás desse notebook, nós temos todas essas conexões aqui, conexão proprietária para carregar, USB tipo C Thunderbolt, que dá também para poder carregar o notebook. Então esse notebook vem com um carregador padrão de notebook, grandão, mas se você quiser, dá para carregar ele no USB-C. Porém, carregando ele no USB-C, você não vai ter 100% da potência dele. Até dá para carregar para você usar o uso básico, mas se você quiser jogar, tem que conectar aqui o carregador padrão dele. Além disso, ele também tem um HDMI aqui na parte de trás. Já do outro lado, nós temos aqui duas conexões USB 3.0, conexão tipo A, e aqui nós temos mais uma USB 2.0, entrada RJ45 para internet e, claro, entrada aqui de fone de ouvido e microfone. É um notebook bem completo no quesito conexão e a construção dele é bem padrão nessa faixa de preço se você comparar com os concorrentes, por exemplo, com o Lenovo,
com o Dell. Mas quando a gente vem aqui pro Asus, a gente tem algumas diferenças logo de cara. Primeiro, esse aqui é um notebook com um i5 12500H. É um i5 um pouquinho diferente do que o que a gente tem aqui, porque aqui nós temos 8 núcleos e 16 threads. É um i5 que tem alguns núcleos de processamento a mais. Isso faz alguma diferença, pouca coisa, mas faz. A placa de vídeo é igual, RTX 3050 com 4 GB de VRAM, e este notebook, do jeito que tá aqui, tem 16 GB de memória RAM. Os dois notebooks estão com 16 GB, tá? Porque eu coloquei também mais 8 GB aqui no Acer. Lembrando, o Acer na versão mais barata vem com 8, esse daqui já vem com 16, mas eu coloquei também mais 8 GB no Acer pra gente ter uma equiparação justa ali. Esse notebook vocês já percebem a diferença. Primeiro, tela dele é a mesma coisa da do Acer. É uma tela IPS, mais ou menos 15 polegadas, 144 Hz, mas aqui a gente tem uma vantagem, tem Adaptive Sync. O que significa isso, Felipe? Significa que a tela vai estar sincronizada com a placa de vídeo e você nunca vai ter aquele problema de às vezes você tá jogando um jogo que não tá com o FPS muito alto e a imagem fica quebrada, sabe? Isso se chama tearing e isso não vai acontecer aqui. Já aqui no Asus, vocês vão perceber que tá uma coisa diferente também na parte da construção. Primeiro, o teclado. Olha só o teclado dele. É um teclado igual no quesito tamanho, tem todas as teclas de função, só que é um teclado preto, mais discreto, e as teclas mais destacadas são o WASD, como vocês estão vendo aqui. Só que a diferença dele é que é um teclado RGB. Vocês estão vendo esse take aí? Dá pra alterar a cor, dá pra alterar o padrão, eu consigo deixar da cor que eu quiser. Isso é muito legal e com destaque para as teclas WASD, né, que são brancas, eu achei bem bonito mesmo. Além disso, apesar de ser programável, não é individual, você não consegue alterar por tecla, mas você consegue alterar a cor do teclado inteiro, isso já é uma diferença. Outra coisa que é uma diferença é o seguinte, esse notebook é mais leve do que o Acer, em torno de 200 gramas mais leve do que o Acer, isso faz bastante diferença. Ele também é mais fino e a tela dele tem menos bordas, principalmente na parte de cima. Isso é um ponto importante também. Tem pessoas que acham isso bacana, tem pessoas que não. Um outro ponto da construção é a parte de plásticos, né? Ele é todo de plástico na parte de construção, porém, na tampa ela é de metal. Esse notebook, ele tem uma certificação da Asus chamada militar. A Asus diz que ele aguenta bastante pancada, então na hora de colocar na bolsa, levar, usar no dia a dia. Na prática, eu não aconselho que você derrube esse notebook, nem teste isso, tá? Isso é o que a Asus diz, mas não faça isso. Mas ele dá essa aparência de ser mais resistente, essa tampa dele aqui dá essa aparência. Diferente do Acer, na parte de trás, olha só, o Acer tem várias conexões. Esse daqui já não tem. A gente não tem conexão nenhuma na parte de trás porque todas as conexões ficam na lateral. Nessa lateral aqui, nós temos um USB tipo A 2.0, é o único USB nessa lateral aqui. Já do outro lado nós temos todas as outras conexões do notebook. Nós temos mais uma USB, aqui 3.0, tipo A, jack para fone de ouvido e microfone, duas USBs tipo C, sendo uma Thunderbolt 4, então dá para transmitir imagem se você quiser, dá para você carregar dispositivos, mas não dá para carregar o notebook com essa USB-C, pelo menos eu não consegui. Aqui nós também temos uma entrada aqui, né, saída HDMI, entrada de internet e aqui a porta proprietária para carregar o notebook. De modo geral, os dois têm as mesmas entradas, mas o Acer tem mais saídas USB, né? Ele tem 3 e inclusive todas 3.0 também. Então, ó, são 3 saídas. Já esse daqui tem 2, só que em relação a isso, ele tem duas USBs normais, né, 3.0, porém, ele tem duas USBs tipo C, enquanto o Acer só tem um. Então, é bem equilibrado. No quesito conexão, os dois são bem completos. Mais uma vez, falando da tela, eu usei bastante esses dois aqui e a tela dos dois é fantástica e, sinceramente, muito parecida. Eu fiquei por muito tempo olhando duas lado a lado, como vocês estão vendo aí nesses takes que eu gravei, dos dois lado a lado, passando os mesmos vídeos, as mesmas imagens. Eu percebi que existe uma diferença de cores, de calibragem de cor. Eu percebi que no caso do Asus, em algumas imagens, principalmente em tons que puxa para verde e para azul, ele é um pouquinho mais saturado do que o Acer. Mas, sinceramente, é exatamente a mesma tela. É só uma questão de calibração, mas muito parecido. Os dois são ótimos, são telas que dá para você olhar de lado, não vai alterar nem nada disso. Além disso, são ótimas telas para jogar, 144 Hz. Realmente, a vantagem do Asus é só o Adaptive Sync, mas que na prática poucas pessoas vão usar, mas tem também essa vantagem. Agora, uma outra coisa importante é o som desses dois notebooks. Os dois têm um som muito parecido, mas eu ainda prefiro o do Acer. Eu achei que o som do Acer, quando tá no máximo, não estoura, sabe? Já aqui estoura um pouco. Beleza, então vamos lá, vamos ao que interessa, aonde moram as verdadeiras diferenças. A gente vê que tem uma diferencinha aqui no design, então esse daqui tem uma carcaça de plástico, mas a tampa é de metal, esse aqui já é todo de plástico, tem uma diferença de conexão, esse aqui tem mais USB tipo A, esse aqui tem mais USB tipo C, esse aqui o teclado é RGB, o que na minha opinião é uma vantagem em relação ao teclado só vermelho do Acer, mas
o que importa realmente é desempenho. Vamos lá. Primeiro, você quer um notebook bom para trabalho e também para poder jogar? Deixa eu te falar uma coisa logo de cara. Os dois vão ser ótimos, ok? Os dois vão rodar qualquer jogo que tem hoje em dia disponível, você vai conseguir rodar nos dois, ok? Beleza? A não ser Alan Wake. Esse aí é do capiroto, esse jogo aí. Esse aí não dá não. Mas, sério, de maneira geral, qualquer jogo roda nos dois, tranquilo. Na hora de trabalhar, qualquer aplicação nos dois vai ser tranquilo. Ah, eu sou um engenheiro, vou usar o AutoCAD, vou usar algum aplicativo para fazer projeto 3D, os dois são ótimos. Vou editar vídeo, os dois são ótimos, tudo. Agora, quando a gente coloca lado a lado, tem diferença de desempenho? Sim, tem diferença. O Asus, já vou adiantar, é um pouco mais potente, principalmente por conta do processador, mas também tem um outro ponto aí que você precisa se atentar, que é a questão da temperatura. Qual será dos dois que aquece mais? Bom, para testar isso, a primeira coisa que eu fiz foi abrir o Warzone, os dois lado a lado. E olha aí essa diferença. Bom, bora testar então. Eu tô aqui já com os dois abertos no Call of Duty. E olha só, isso aqui é muito bom pra gente testar duas coisas. Primeiro, aquecimento, segundo, barulho, terceiro, desempenho. Eu tô aqui agora no menu buscando uma partida nos dois e você pode ver que enquanto o Asus está estabilizado em 119 FPS, ele não abaixa disso, abaixou agora, só porque eu falei, mas tá bem estável em 119 FPS, o Acer vai aqui, ó, mais ou menos oscilando em 110, 112, isso no menu. Mas por quê? Porque repara só no Acer, em torno de 96, 97 graus a temperatura da CPU. Enquanto aqui no Asus, em torno de 89 a 90 graus a temperatura da CPU. Agora bateu 86 graus. Isso quer dizer que o Asus está muito mais frio. Isso acarreta em duas coisas. Isso ainda a gente vai buscar a partida, a gente vai ver se isso vai se manter. Mas sim, o Asus é um pouco mais frio do que o Acer. O sistema de resfriamento dele é melhor. Isso se resolve muito facilmente no Acer. É só você pegar o Acer aqui, ó, e deixar ele em um suporte, levantar ele. Aí pronto, resolve o problema, ele começa a esfriar e as coisas melhoram. Tá buscando agora aqui a partida. Mas o Acer faz um pouco mais de barulho, é um pouquinho mais quente. Isso faz com que às vezes, se você colocar lado a lado com o Asus fica um pouquinho mais potente. Lembrando também que o Asus tem um processador que na teoria é um pouco melhor também. Pouquíssima coisa, 2% melhor. Mas tem essa diferença. Bom, vamos entrar aqui agora na partida e a gente vai ver qual que é essa diferença na prática. E olha só que legal, eles não estão conectados juntos e eu consegui puxar uma partida e os dois ao mesmo tempo. Isso é bem legal. Bom, a questão aqui agora é o seguinte, eu vou saltar ao mesmo tempo aqui do avião, vou deixar os dois caírem aqui ao mesmo tempo, então a gente vai cair no mesmo lugar. E olha só que interessante, agora nesse momento a média tá bem parecida de FPS, eu vou deixar chegar no chão para estabilizar, pra gente ver mais ou menos o que vai acontecer, a gente vai cair exatamente juntos, ó. Esse aqui é o personagem da frente. Bom, aqui no caso do Asus, nesse exato momento, olha a diferença, 130 FPS, mas isso vai variar muito, vai ter momentos que vai ser muito mais, vai ter momentos que vai ser muito menos, isso vai variar bastante, mas nesse momento, nesse lugar do mapa aqui, eu vou até andar aqui, vou dar um pouco de tiro, ó, 120, 113, 110 FPS quando eu tô atirando, mais ou menos isso. Já aqui no Acer, bom, tô aqui no mesmo lugar, gente, as configurações são exatamente as mesmas. E nossa, o Acer tá sofrendo bastante nesse exato momento. Por quê? Temperatura. Olha isso, o Acer tá batendo 100 graus na temperatura do processador. Enquanto aqui no Asus, eles já estão ligados faz bastante tempo, tá? Eu já deixei 20 minutos ligado. Tá batendo 90 graus, 92 graus. Os dois estão com temperaturas mais elevadas, mas 100 graus é muita coisa. Isso está cortando o desempenho do Acer, ó. Agora nesse momento o Acer já está batendo mais de 100 FPS. Então essa oscilação que está acontecendo no Acer é por conta dele estar muito quente. Então o que eu aconselharia se você tivesse um Acer na hora de jogar, coloca ele em um suporte articulado. Eu vou até fazer um vídeo disso para vocês aqui no canal, vai sair um vídeo, se já não saiu, vai sair, pesquisa aqui, um vídeo onde eu comparo o notebook usando ele na mesa, usando ele em um suporte ou usando ele em um suporte ventilado. No caso do Acer, eu acho que isso é indispensável, você precisa comprar um suporte junto. Vou até deixar aqui na descrição um exemplo de um que custa R$30. Então vocês estão vendo, o desempenho os dois têm. Agora o gerenciamento térmico é melhor no Asus, não tem como dizer que não é. No Acer é horrível, Felipe? Não, não é horrível. Você vai conseguir jogar do mesmo jeito, só que se você colocar lado a lado, tem essa diferença. Então vocês já viram que no Warzone dá uma diferença, a gente vê que
Quando a gente está numa situação muito extrema, como um jogo muito pesado que extrai muito do notebook, a gente percebe como o Acer aquece um pouco mais e acaba perdendo às vezes desempenho. Em aplicações normais isso não acontece, na hora de trabalhar não importa o aplicativo, os dois vão se desempenhar exatamente iguais, tá? Porque não vai aquecer tanto assim. Agora, quando está em uma tarefa mais pesada como um jogo muito mais pesado, você percebe essa diferença que o Acer sofre um pouco mais do que o Asus, principalmente por conta do aquecimento. Uma outra coisa que eu fiz aqui foi testar também o Horizon Zero Dawn. É um jogo que tem já um benchmark dentro do próprio game, eu sempre testo aqui nos notebooks. No caso do Asus, mais uma vez, temperaturas mais baixas, isso acarreta em muitas coisas, e depois que eu acabei o teste, a média de FPS foi de mais ou menos 86 FPS. Enquanto aqui no Acer foi de 83. 3 FPS ali de diferença. Claro que se eu refizesse o teste, talvez o Asus conseguisse até um pouquinho mais, mas dá pra perceber ali que geralmente nos games você vai ter um pouquinho mais de FPS no Asus, mas é muito pouco. Sinceramente, a maior diferença mesmo vai ser se o notebook tá muito quente, como foi o caso do Warzone. Nesse caso, pega o Acer, levanta ele ou coloca em algum suporte que isso vai acabar se sanando, você não vai ter mais esse tipo de problema. Sim, o Asus é mais potente, na prática ele é, e ele tem um sistema de resfriamento que não tem como dizer que não é superior. É sim superior, isso é um fato. Mas eu tô dizendo pra você também que o Acer não é ruim. Na verdade ele é maravilhoso e dá pra você resolver esse problema colocando ele em um suporte, etc. Além disso também os dois têm webcam. A webcam dos dois, sinceramente, não é nada demais. Eu vou até abrir aqui pra vocês verem. Bom, essa daqui é a webcam do Asus TUF F15 e vocês estão vendo que é uma webcam... É isso aí, realmente ela é feita apenas para você fazer vídeo chamada, não é muita coisa não. Mas o Acer fica na mesma média, não são webcams tão fantásticas. Eu vou abrir aqui a do Acer e esse daqui é a webcam do Acer. Realmente os dois têm webcams no mesmo nível, tá? Realmente são bem parecidas mesmo, mas... é isso, basicamente é isso. Para videochamada é muito boa e os microfones dos dois são muito bons, o que é muito bom também. Então, bom, vamos lá. Construção é gosto pessoal. Realmente o Asus tem uma carcaça aqui que pelo menos a tampa é de metal. Parte do teclado, os dois são iguais, só muda aqui um RGB e o outro não. Vai de gosto também, às vezes você prefere vermelho, não tá nem aí para trocar de cor, então não faz tanta diferença. Parte de desempenho, sim, o Asus é mais forte. E o Asus tem um gerenciamento térmico melhor, aquece menos. Agora, um outro ponto muito importante também é a questão da bateria. Nenhum dos dois notebooks são feitos para você usar fora da tomada, tá? São notebooks gamers, você precisa utilizar eles conectados na tomada, principalmente se você quiser jogar. Os dois têm sistemas de proteção de bateria que não deixam sua bateria viciar, você pode deixar ele sempre conectado na tomada que não tem problema, mas... enquanto o Acer tem em torno de 50 e poucos watts-hora de bateria, esse cara aqui tem quase o dobro, são 90 watts-hora. Isso faz com que, se você estiver utilizando eles para tarefas básicas como navegar na internet, para tarefas básicas mesmo, cara, essa bateria aqui é impressionante, tá? Eu vou te falar uma coisa, é possível conseguir 10 horas de uso com esse notebook se você estiver fazendo tarefas mais simples como navegar na internet. Se você estiver vendo vídeos ali, filmes, 8 horas é possível conseguir com esse notebook. Enquanto o Acer você vai conseguir 4 horas, o que é metade do tempo. Então a bateria desse cara também é melhor. E eu sei que nesse momento do vídeo você deve estar pensando assim, tá Felipe, então pelo que eu entendi, os dois são ótimos notebooks, mas o Asus é melhor, ele é mais potente, ele tem isso, ele tem aquilo. Sim, de fato o Asus, se você colocar lado a lado, ele tem vantagens, mas o que importa é o preço. E aí que entra o negócio, cara. No momento que eu tô gravando esse vídeo, os dois estão com preços muito próximos. O Acer Nitro 5 na Amazon tá saindo em torno de mais ou menos R$5.800, enquanto o Asus, mais ou menos R$5.000. Mas, como eu falei pra vocês, geralmente o Acer entra em promoção. E quando ele entra em promoção, ele fica muito mais barato do que o Asus. Nesse preço atual, com o Asus custando apenas R$200 mais caro do que o Acer, eu iria no Asus. Afinal de contas, só pelo ele já vir com 16 GB de memória RAM, já faz a diferença. Afinal de contas, você vai ter que comprar uma memória RAM para poder deixar ele igual, e ele tem vantagens. Então sim, nesse preço que tá hoje, eu recomendo você ir no Asus. Mas, geralmente, se você encontrar promoção do Acer no preço que ele tava, e que geralmente ele fica em torno de R$4.400, aí eu já acho que ele é imbatível. Apesar dele não ser realmente tão potente quanto o Asus, ele realmente é um ótimo custo-benefício. R$4.400, se você encontrar por esse valor, R$4.600, vai fundo. Eu sempre atualizo os links do vídeo, então sempre entra aí, confere. Eu sempre deixo onde está mais barato, se é na Amazon, é no Mercado Livre, é na Magazine Luiza, não importa. Onde estiver mais barato vai estar aqui na descrição. Geralmente é da Amazon, é onde está mais barato. Então entra aí, confere, eu vou deixar o link dos dois. Realmente são ótimos notebooks, o que vai contar é o preço. Mas eu quero saber de você. Você gastaria mais para ir no Asus
ou você acha que o Acer Nitro 5 ainda é imbatível em custo-benefício? Comenta aqui embaixo pra eu saber, deixa o like que me ajuda demais. Tamo junto, galera. Valeu e falou!